que eu vou tratar a respeito de sarnas e depois sobre carrapatos. Então, nesse primeiro instante da aula de hoje, eu queria lembrar para vocês que eu vinha conversando até então sobre o grupo dos artrópodes, né? Então, são os animais com uma grande quantidade de espécies, simetria bilateral, com exoesqueleto quitinoso, partes articulares. E eu ainda continuo nesse grupo, tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora com esses aracnídeos, eles têm a mesma característica. Eles também têm um papel importante na saúde única, eles partem parte da saúde animal, eles têm uma capacidade, né, sarnas e carrapatos, de serem transmissores, né, de passar de um lado para outro. Então, é o que a gente chama de vetores de enfermidades. São espécies que sempre apresentam, né, um papel importante na questão de transmissão de enfermidades. Então, eu já conversei com vocês, né, a respeito do grupo dos mosquitos, dos tabanídeos, das moscas, dos percevejos, dos piolhos e das pulgas. Ou seja, o que a gente chama de... Deixa eu tirar daqui. O que a gente fala de insetos, eu já conversei com vocês. Então, o que a gente precisa conversar agora? Um pouco mais sobre os aracnídeos, né? Que são esses vetores tão importantes para nós na saúde pública e na medicina veterinária e que têm um papel tão importante. Então, a primeira coisa, a gente vai mudar da questão de classificação. Então, o que é um aracnídeo? Aracnídeo é o grupo das aranhas, dos opiliões e dos escorpiões. E a primeira mudança que a gente vai poder enxergar daqui para frente é que são animais com 4 pares de patas. E até então a gente tinha uns insetos que tinham 3 pares de patas. Então essa é a primeira grande característica que muda, né? Então esse grupo aqui, os Mesostigmata, Metastigmata, Prostigmata, Astigmata e Orbitabita, Orbitabita, não sei de onde eu tirei. Eles são grupos que basicamente a gente está falando aqui de carrapatos e de sarnas. Eu vou dividir essa matéria, apesar da ordem, né, não ser exatamente essa, mas vou falar primeiro com vocês sobre sarnas e no segundo momento eu vou trabalhar com vocês a respeito de carrapatos. Então, desse grande grupo, né, quando a gente faz uma avaliação, então aqui é um trabalho que foi feito, uma avaliação a respeito de ácaros, né, onde fizeram uma grande avaliação. E eles apontam aqui, né, a questão de filogenia. Então, quando a gente vai procurar, vai estudar, existe uma variedade muito grande genética dentro desse grupo. Então, quando a gente fala de sarna, de ácaro, a gente tem na nossa cabeça que são meia dúzia de organismos. Mas, na verdade, são alguns organismos que têm importância epidemiológica, têm importância veterinária, e a grande quantidade de ácaros que não tem papel e relevância nenhuma de saúde pública e a gente acaba não estudando. Então, as espécies, né, os gêneros, é uma grande variedade que acaba não tendo papel em relação nenhuma com o que a gente estuda. Então, esse grande grupo de aracnídeos, ele é basicamente formado pelos carrapatos, que é separado entre os argazídeos e os ixodídeos. Então, os argazídeos e os ixodídeos é o grupo dos carrapatos de casco mole e os carrapatos de casco duro, que a gente vai falar depois. E a gente tem os carrapatos que causam sarna e os carrapatos que se alimentam de sangue, propriamente dito. Então, é o grupo, né, que tem ali os causadores de sarna, que é o Pseudophile, que é o Sarcoptide, o Kinemnocoptide, do Democide, em comparação com os Dermanicide e com os Myrcocide. Então, o que muda daqui para frente? Eles têm um corpo completamente diferente, eles têm um corpo fusionado, né? A gente tinha antes cabeça, tórax e abdômen, e agora a gente tem um organismo que não tem tanta divisão, né? A gente tem até dificuldade de entender o que é cabeça e tórax, então a gente chama de cefalotórax, do que é o abdômen, que é a grande outra estrutura. Então, a porção anterior do corpo, ele vai ter as peças bucais, os palpos, e a base, né, que a gente chama de gnatossomo.
E o restante do corpo a gente vai chamar de idiossomo. Então, não é classificado como cefalotórax, não é classificado como abdômen. A gente tem a porção anterior, que é o gnatossomo, e a porção posterior, que é chamado de idiossomo. Não vão possuir antenas, que existiam nos outros organismos, mas principalmente eles vão apresentar 4 pares de patas nos animais adultos. Em regra geral, apesar de ter uma série de diferenciação, nós teremos a postura de ovos. Então, são animais que fazem a ovopostura. Existe uma fase que a gente chama de larva, só que a larva é um organismo parecido com o adulto, porém, normalmente, com 3 pares de pata. A gente tem as fases de ninfa, que tem a protoninfa e a deutoninfa. Alguns têm mais fases de ninfa, ou seja, são fases mais jovens de vida, tá? Do que não o animal propriamente formado. E os animais adultos, que são os animais formados, com 4 pares de pata, que copulam e continuam um ciclo. Então, o ciclo do ácaro e o ciclo do carrapato, eles são muito similares. Gente, vocês estão me ouvindo bem ou a internet está cortando? Tem alguém aí? Tá normal. Tá bem bom. Então tá bom. Então, o primeiro grupo que eu vou conversar com vocês, a gente vai chamar de mesostigmata. Então, quem seriam os mesostigmatas? Então, é um grupo dentro desses artrópodes, tá? Que está dentro da classe dos aracnídeos, ou seja, tem pernas articuladas, está dentro do grupo das aranhas e está dentro da ordem Ácari. Então, o que são? São ácaros pequenos, com quelíceras, ou seja, as peças bucais modificadas, o cefalotórax e o abdômen fusionados, que então é a parte do gnatossomo e do idiossomo. O corpo, ele é coberto por placas dorsais e ventrais. As larvas têm 3 pares de patas, as ninfas e os adultos são 4 pares, e eles têm uma respiração cutânea ou traqueal. E por que essa respiração cutânea ou traqueal é importante? Porque eles têm que ser organismos extremamente pequenos, porque eles são animais para poder fazer a passagem do oxigênio. E eles são com esses organismos pequenos e a respiração é cutânea traqueal, eles têm que tomar um pouco de cuidado onde eles se enfiam para fazer o seu ciclo de vida, né? Então, um ciclo da sarna, que a gente sabe, dos ácaros, é entrar nas estruturas, principalmente na pele. Então, dentro da subordem mesostigmata, ou seja, então, estigmata é o espiráculo respiratório, né? Então, é um espirato mediano. Esses animais têm um par de estigmas respiratórios na altura das coxas. Então, entre a segunda e a terceira coxa, tem um orifício, que é onde esses animais respiram. Então, não é uma respiração pelas peças bucais. Então, se ele enfia a cabeça, o gnatossoma, para comer, ele não tem problema nenhum, porque ele respira pela lateral. Ele tem um hipostômio desprovido de dentes recorrentes, então não tem estrutura aqui para mastigar, para cortar. Podem ser de vida livre ou parasitas internos, né, de estruturas como a via respiratória. Então, ele não consegue fazer um buraco na pele, por exemplo. Ele vai ser principalmente de vida livre. Ele vai normalmente estar na parte externa do organismo e eles podem ser vetores de alguns agentes patogênicos, né? Então, é um papel importante. Mas também podem provocar reações cutâneas e, em alguns casos, eles podem provocar anemia. Então, o ciclo é formado por ovo, por larva, por protoninfa, deutoninfa e por adultos. Dentro desse grupo, uma família importante é o Dermanicide, e entre eles o Dermanissus galini. O que é o Dermanissus galini? É um ácaro extremamente comum em aves, né? Pelo próprio nome você já sabe que ele vai ter relação com galinha. E como eles são organismos pequenos, as pessoas confundem, né? Ah, é o piolinho da galinha. Tá? Então, na verdade, o piolinho da galinha é um ácaro. Como é que eu diferencio? Vocês sabem já pelo formato do corpo. Vocês sabem que piolho tem 2 tipos, o que bebe sangue e o que é mastigador. Mas, principalmente, piolho tem 3 pares de patas e o ácaro tem 4 pares de patas. Então, como é que eu faço o diagnóstico? Eu pego o ácaro, eu coleto e levo no microscópio para poder fazer a diferenciação. Ele vive basicamente nas frestas, né, das gaiolas, nas frestas do galinheiro. Ele é muito comum em aves de aves de pequeno porte, né, os passeriformes, tipo canário, tipo trinca-ferro. Então, eles vivem muito ali. Eles preferem, né,
viver normalmente na parte, às vezes, de puleiro sujo, de comedouro sujo. Eles têm um ciclo rápido de 45 dias e quando eles vão parasitar ou encostar, né, ou estar na ave, normalmente eles preferem a região de cloaca. Então é extremamente comum esses ácaros caírem, o dermanissus, e ficarem no meio das fezes das aves. Então, basicamente, eles hospedam-se em galinhas, tá? Mas também é muito comum terem canários. Então, a fêmea, ela inicia a postura logo em seguida, né? Após o repasto. Então, são animais que se alimentam de sangue, vocês podem ver pela foto, que eles ficam completamente vermelhos, né? Os ovos ficam depositados nas fendas e nos detritos. Então, gaiola suja, puleiro sujo, nesse ambiente sujo, é onde normalmente eles colocam os ovos. As fêmeas fazem várias posturas, então elas se alimentam muitas vezes, e cada postura é precedida de um repasto, ou seja, tem que beber bastante sangue para poder nutrir os ovos. No caso dos ácaros, eles se alimentam do sangue, usam o sangue como parte da sua dieta, e esses animais também utilizam o sangue, claro, para fazer a preparação dos ovos, tá? Mas basicamente esses animais se alimentam de sangue. E aí tem as fases curtas, né, que variam de 1 a 2 dias, principalmente vai depender de calor, da quantidade de sangue. Eles vão completar o ciclo. Alguém entrou? Eles vão completar o ciclo. Deixa eu só mudar aqui. Normalmente é em torno de 7 dias, né, e os adultos vão sobreviver de 4 a 5 meses. E a principal característica que chama a atenção é que são ácaros noturnos. E vocês vão notar que diversos ácaros são noturnos, por quê? Porque eles têm pequeno porte. Então, se são organismos que saem no sol escaldante, ou num dia muito quente, eles vão ter dificuldade, inclusive, para manter a hidratação, né? Então, eles preferem sempre fazer o seu repasto, né? A sua predação à noite. E à noite, normalmente as aves param nos puleiros e adormecem. Então, fica muito mais fácil para o ácaro parasitar a ave, fazer o seu repasto e ao final do dia descer para fazer a ovopostura. A principal importância, então, que normalmente esses animais eles acabam interferindo no score físico das aves, eles quando tem é muito ácaro, então a gente olha assim às vezes na pena da ave ou no meio da região da cloaca assim, tem um monte de pontinho vermelho, mas o mais comum que eu encontro é encontrar esses animais andando nas gaiolas ou mesmo nos galinheiros. Coça muito, então a galinha pode se bicar, a galinha pode se mexer bastante, né? Mas principalmente aves jovens, porque a pele é um pouco mais fina, fica mais fácil. Em alguns casos, eles podem causar dermatite pela reação inflamatória no local, mas eles podem transmitir uma gama grande de agentes patogênicos, tá? Entre vírus e bactérias. Então já sabem aí, né, o pessoal que for falar de ácaro, que envolve, se vocês for falar de ácaros, quando for falar dessa espécie, sobre os agentes patogênicos que eles envolvem. A principal forma de controle é controlar os ninhos, então eu tenho que pegar o ninho de galinha e fazer o controle, tirar principalmente fezes. A gente pega a gaiola de aves e faz a limpeza dos puleiros, né, retira uma grande quantidade de sujeira. Eu indico sempre também botar as gaiolas, né, sempre que possíveis, no sol. Então troca a ave de gaiola e deixa aquela gaiola no sol esturricando lá um dia inteiro. Tomem cuidado com usar produtos, porque alguns produtos podem ter um tempo de permanência na gaiola e acabam afetando, né, a saúde de algumas das aves. Mas o principal fator de controle é a higiene. E um outro grupo, que é o grupo do macronicídio, aquele é o dermonicídio e esse é o macronicídio. São os ornitonissos, né? E tem o grupo dos bursa, né, a espécie bursa e a espécie silviário. Eles são chamados, né, em alguns casos, de ácaros, de pombos ou eles são chamados também de ácaros de ratos, né, que eles são extremamente comum alguns ornitonissos serem encontrados nesses animais. Eles são basicamente hematófagos, então eles têm uma estrutura preparada para isso. Ele tem um escudo dorsal, vocês podem ver aqui na foto essa imagem, que eles têm uma proteção aqui no dorso. Fora do hospedeiro, eles podem ficar muito tempo, então 2 meses se alimentar.
E eles ficam, de preferência, também na região da cloaca, né? Porque algumas aves elas acumulam fezes naquela região, mas eles podem ser encontrados em qualquer área do corpo. Então, ele, de preferência, ele vai passar o ciclo de vida pendurado na ave. Então, esse é o tipo de ácaro que a gente encontra na cabeça, a gente levanta a pena assim da ave e vai encontrar por tudo. Então, pombo e pardal é bastante comum a gente encontrar. E o que acontece? Como o pombo e pardal frequentam ambientes onde a gente tem galinhas e onde tem patos e marrecos, eles acabam, né, transmitindo para esses animais esse ácaro, que também tem um papel importante, principalmente hematófago, fazendo ingestão de sangue nesses organismos. O Ornithonissus bacote, né, dá para ver um pouquinho aqui dos pontos nessa imagem que vocês têm à direita, é o tipo de Ornithonissus, então, que eu estava falando, que é comum em rato, em camundongo. Eles fazem a postura no próprio hospedeiro, mas usam bastante o ninho. Eles podem ser encontrados algumas vezes em aves, né, fazendo uma parte do seu ciclo, mas o principal do Ornithonissus bacote é principalmente ratos. Ele se torna um problema quando tem a invasão em criatórios de laboratório de rato branco, que é um organismo um pouco chato de fazer o controle. Qual a importância veterinária, né? Então, mesmo os dermanissos e ornithonissos, eles são, principalmente, né, nos animais, eles têm que ser tratados com acaricidas para fazer o controle, mas principalmente porque eles causam dermatites. Então, pessoas que têm, hoje em dia, comum, por exemplo, decalopsita, e as pessoas têm um contato muito grande com as aves, ou as pessoas que têm ratos e têm um contato muito grande com esses animais, muitas vezes esses ácaros, durante a noite, saem dos seus hospedeiros tradicionais e vêm para as pessoas, e as pessoas acordam assim, ó, com um monte de picada. Às vezes a gente acorda com uma brotoeja, como eu já ouvi falar, e acha que é do calor, só que coça muito, e quando a gente vê, ocorre por conta de ácaro. Nessa família, então, dos ornithonissos, eles têm um corpo também coberto por placas, eles têm os estigmas respiratórios entre a terceira e quarta pata respiratória, entre a terceira e a quarta pata, é onde ele tem um estigma respiratório, então ele tem um padrão um pouco diferente do que é os dermanissos. E aqui eu trouxe uns exemplos para vocês, né? Então as pessoas falam que é um piolinho, né? Então dá para confundir o que tem de ácaro com o que tem de piolho em aves, tá? Então são bem comuns, bem fáceis de se confundir, principalmente as pessoas que não têm tanta experiência, mas quando a gente faz uma avaliação e bota no microscópio, a gente consegue ver a diferença entre os dois grupos. Então, basicamente, desses grupos, né, a gente tem o Ornithonissus e os dermanissos. Um outro grupo de ácaros bastante importante são os Lelaps, né, e os Echinolelaps. O que esse grupo tem de diferente? Ele tem um primeiro de forma bem projetado anteriormente, né? Ele tem uma projeção para frente, e ele tem uma placa gênito-ventral e uma epigel, ou seja, ele tem placas aqui por baixo, né, que ajudam na sua proteção, e ele tem muito pelo, muita cerda, então isso sempre ajuda o animal para poder fazer a sua fixação no hospedeiro. Ele basicamente a gente encontra em rato, né? Então eles são bastante comuns em ratos. Vão fazer, né, as fêmeas têm um ciclo que não se alimentam por um período de tempo e fazem também a ovipostura após a alimentação. E eles habitam principalmente ninhos de ratos. Então, toda vez que a gente vê um ácaro que habita, a gente tem uma importância pública onde vê na transmissão de patógenos, né? Nós tivemos lá atrás a transmissão de doenças como as doenças na Europa sendo transmitidas por pulga, né, de rato, e agora a gente tem um ácaro que vai transmitir principalmente um hepatosum. Hepatosum a gente vai ver na segunda fase da disciplina, que se aloja no fígado de ratos e pode ser transmitido, inclusive, para pessoas, né? O mais comum na nossa espécie é provocar uma alergia, né? Provocar uma dermatite, um processo inflamatório, e tem grande importância quando esses ácaros eles acometem animais de laboratório, onde se faz pesquisa, que quando isso ocorre, acaba dando uma série de transtornos. E aí é o mesmo princípio, né? Ácaro é higiene.
a higiene da cama, dos ratos, é a troca da maravilha, é a limpeza dos ambientes e quando, né, não se consegue mais, a utilização dos acaricidas, que a gente vai conversar na semana que vem sobre eles. Um outro grupo de ácaros, aí vem os macroqueles. Né? Quem são o que é queles? Queles são as placas, né? São as quelíceras que eles têm na boca. Então são macroqueles porque eles têm grandes quelíceras. Eles têm uma placa dorsal, né? Eles se escondem nas fezes de várias espécies, como ruminantes, equinos e aves. Eles se alimentam, né, de larvas de moscas e nematóides. Eles poderiam funcionar como um controle para uma grande quantidade e eles parasitam principalmente, como vocês veem aqui, ó, pela foto, mosca. Então eles poderiam ser trabalhados, né, como uma forma de controle de mosca. Então vocês imaginem, a gente tem um ácaro agora que vai para as fezes de ruminantes, equinos e aves que se alimentam de larvas de moscas, que se alimentam de nematóides, ou seja, de parasita, e chegam a se alimentar até mesmo das moscas, né, na sua fase adulta. Porém, eles podem carregar alguns agentes patogênicos. Mas se a gente conseguisse trabalhar com esse grupo, né, não é à toa que o nome é Macrocheles musca domestica. Então, é um ácaro basicamente para ajudar no controle de mosca. Se não fosse a transmissão de agentes patogênicos, é a espécie ideal para soltar por aí e fazer o controle. O principal hospedeiro, então, são as moscas. Vocês podem ver aqui nas imagens, na parte inferior das moscas. As fêmeas desse ácaro, elas utilizam as moscas e outros insetos para dispersão. Lembre-se que aqui elas estão grudadas para quando a mosca for pousar nas fezes, elas vão fazer a ovopostura. Nesse momento, as larvas vão eclodir, né, depois de algumas horas, vão fazer o seu ciclo, vão procurar se alimentar das larvas das moscas que eclodirem e elas vão terminar o seu ciclo. As fêmeas vão colocar aí em torno aí de 90 ovos, né, e elas, enquanto a mosca completa uma geração, o ácaro consegue completar 3 gerações. Então, um ciclo completo de 2 a 3 dias, extremamente rápido e eficiente. Por quê? Porque o ácaro precisa comer as larvas nessa primeira fase, numa das fases da vida do ciclo da mosca. Então, esse grupo Macrocheles, eles têm agora um papel extremamente importante em relação à mosca. Então, a importância é que os adultos são predadores de ovos e larvas de primeiro instante de mosca, né? Enquanto as ninfas se alimentam de nematóides, promovendo o controle biológico. Então, os adultos desses ácaros, eles vão se concentrar nessa fase de ninfa, enquanto que as fases mais jovens, né, os adultos se alimentam dos ovos e larvas de mosca, enquanto que as ninfas vão se alimentar de nematóides. Então a gente tem uma forma de controle de parasita extremamente interessante, tendo somente os ácaros em grande quantidade. O problema, como eu falei, é que pode impactar laboratórios, né? Aí tem que ter um controle muito grande, porque as moscas atravessam a tela e levam o ácaro para qualquer lugar. Então, as fezes precisam ser controladas nesses ambientes. Às vezes a gente tem que até pulverizar o ambiente. Porém, se a gente vai fazer o controle do ácaro, a gente vai favorecer algumas vezes a população de mosca. Então, se a gente for fazer o controle do ácaro, eu tenho que tomar cuidado com o tipo de produto que eu vou utilizar para eu ter um impacto positivo nos dois. É complicado, né, fazer o controle biológico, porque fezes úmidas a gente tem, na verdade, que retirar, né? Então, não é um meio fluido. Algumas fases de vida desses ácaros, eles não se alimentam, né, de larvas, no segundo e terceiro mês, vão consumir, em média, aí, 10 presas, né, por dia, 10 ovos, ou principalmente 10 larvas, mas eles não duram muito tempo, né? Eles vão ficar aí um período de vida nas fêmeas em cerca de 3 semanas. Então, eles têm uma capacidade de auxiliar bastante. Então, são ácaros que são estudados para fazer o controle biológico, mas mesmo assim a gente não conseguiu entender hoje uma forma extremamente eficiente de utilizar esse grupo. E um outro ácaro também importante, né, é o ácaro Varroa jacobsoni, que é um ácaro que ele acomete principalmente abelhas.
Então, eles têm os escudos bem desenvolvidos, né? Tem umas patas bem desenvolvidas, vocês podem ver aqui por essa imagem. Né? Então, vocês imaginam que isso aqui é o escudo. Esse aqui é o escudo e tem basicamente as patas todas voltadas, o que seria o gnatossoma, a cabeça está aqui, e todas as patas voltadas para frente. Né? Então, é um corpo muito largo, né? Você pode ver que ele é largo, então aqui não é a cabeça. Né? O que a gente acha que é a cabeça é aqui, ó. É um corpo muito largo. Então, a larva de abelha morre, né? Ou tem uma disfunção devido a algum problema de alimentação, que o ácaro usa para poder sobreviver. Então, o ácaro parasita a mosca adulta, desculpa, a abelha adulta, para tentar se alimentar da fase jovem. Né? Então, a intenção dele é matar a fase jovem da abelha. É um problema extremamente grave para onde tem colmeias. Como ele tem... a gente dá pouca importância para a produção de mel, a gente não estuda como deveria, mas para as pessoas que produzem mel é extremamente importante esse controle. E se fala que eles preferem principalmente zangões, né? Porque os zangões eles acabam se deslocando em diversos pontos da colmeia e com isso facilita bastante. Então, como é que funciona? A rainha, ela vai lá e coloca um ovo. Esse ovo vai se transformar em larva, aí as abelhas soltam as secreções, né, para alimentar essa larva, só que quando elas chegam perto para soltar a secreção, o ácaro desce, se fixa na larva, faz todas as fases de muda e depois continua o seu ciclo. Só que uma grande infestação acaba muitas vezes matando, principalmente a fase de ninfa das abelhas. Elas provocam, né, um prejuízo econômico muito grande, porque um ácaro, em proporção, é extremamente grande. Elas, em regiões frias, elas interferem bastante no estresse, e nas regiões mais frias, as abelhas entram bastante na colmeia para poder fazer a troca, né, de temperatura e termorregular. Parasita principalmente larvas e pulpas, né, o adulto, ele acaba sendo só um transportador, porque também para adquirir a hemolinfa é um pouco mais difícil. Ele pode provocar, por estar presente nesse período, uma malformação ou mesmo a morte de alguns insetos. E os insetos adultos, eles são parasitados, mas eles têm uma diminuição na produção. Eles não chegam a morrer, mas eles perdem um pouco de eficiência, porque eles têm que alimentar, né, uma grande quantidade de ácaros. Como eu falei, os zangões andam na colmeia inteira e acabam tendo um prejuízo muito maior para a colmeia, porque eles transitam e acabam soltando em qualquer lugar. As colmeias que ocorrem na Europa e nos Estados Unidos, elas são mais puras, né? Eles não gostam tanto de trabalhar com as colmeias, como a gente chama aqui de africanizadas. Eles trabalham mais com uma variedade de abelha um pouco mais calma. Então, essas abelhas mais calmas são mais sensíveis e as abelhas aquelas mais tinhosas são um pouco mais resistentes, e é o que a gente tem bastante aqui no Brasil. Um outro grupo, né, uma outra família que é Relitide, né, o principal gênero é Relitia, e nesse gênero ele parasita principalmente o conduto auditivo externo de algumas espécies. Né? Tem um escudo dorsal sem forma definida, mas não é uma constante, mas ele tem essa presença de um escudo dorsal. Então existe a Flectimane, que é de búfalos e bovinos, a Auris, que é de bovinos, e a Capri, que é de caprinos. Então, se vocês forem notar, esse ácaro é um ácaro muito comum em ruminantes, onde a gente vai ter um impacto, né, bem interessante. E é um ácaro que fica na orelha, né, seria quase como um ácaro de orelha de ruminantes. Então, as fêmeas e machos e larvas se localizam no ouvido externo do animal, então é quase com uma sarna, né? São ácaros que se alojam nessa região. Enquanto uma fase do ciclo, que são as ninfas, elas estão no meio. Né? Então, imagina, eu tenho um adulto e larva, a larva tem que cair, fazer o ciclo de ninfa no solo para depois voltar para parasitar o hospedeiro. Quando elas estão nos animais, elas escarificam muito a pele, né? Elas provocam muita lesão, e isso pode fazer uma porta de entrada para as bactérias, levando a uma contaminação secundária, principalmente por bactérias. Os zebuínos são um pouco mais sensíveis do que o gado europeu,
Então, provavelmente, é uma sarna que esse ácaro se desenvolveu ao longo dos anos na Europa. E a presença, né, em conduta auditiva é extremamente comum, né, numa quantidade suportável pelos animais. Claro que quando há um desequilíbrio, há uma quantidade muito grande. Às vezes a gente não tem um diagnóstico mais apurado, na verdade, porque a gente não tem o costume de avaliar conduto auditivo de bovinos, né, de ruminantes. Mas se a gente começar a prestar atenção, a gente vê o quão comum é a presença desses ácaros, desses agentes. A importância é apenas porque pode servir de porta de entrada para a infecção bacteriana, né? E isso gerar uma otite secundária, mas uma esfoliação, uma alteração é muito mais difícil. Se tiver algum problema, o negócio é fazer a higienização, né? Retirar os ácaros, prevenindo provavelmente a otite. Mas se a gente for notar, mesmo o bovino de leite que fica muito tempo no plantel, é raro a gente prestar atenção ou ouvir falar de casos de otite, tanto por ácaro quanto bacteriana, em vacas de produção. Mas lembre-se que há uma possibilidade. Beleza? Quanto às sarnas, propriamente ditas, então, eu falei um pouquinho com vocês desse grupo aqui, ó, o Mesostigmata, onde eu falei do Dermanissus, onde eu falei dos Ornithonissus. Então, os Dermanissus, eles têm uma relação mais com aves, os Ornithonissus também, porém tem um grupo de Ornithonissus que tem rato. Os Lelaps, eles têm uma relação também com alguns grupos de aves, né? Os Varroa, o gênero Varroa vai ter uma relação com abelha. O Macrocheles é o que vai parasitar principalmente mosca. E o Relitelia, que é o que vai parasitar, como a gente falou agora por último, principalmente os ruminantes. Passei errado. Eu vou pular o grupo dos carrapatos para eu continuar no grupo de sarnas, tá? Então eu vou falar do Sarcoptiformes ou Astigmata, que é aqui, ó, Astigmata ou Sarcoptiformes. Por que eu vou começar por esse grupo quando a gente fala de sarna? Porque esse grupo é o grupo que tem mais importância, para que a gente mais vai encontrar relação com doenças e enfermidades de uma forma geral. Esses ácaros, eles não têm estigma respiratório, ou seja, eles respiram por troca de pele. Então essa é uma característica extremamente importante no seu metabolismo, na sua vida, porque eles precisam da pele para poder respirar. Então a astigmata, ou seja, não tem o respiratório por estigma. As quelíceras como quelas, né, então, coxas fundidas, um corpo pouco quitinizado e não tem olhos. Então, quem é esse grupo? Esse grupo, ele tem um grande papel de transmissão de um animal para outro, por contato direto e por somas. Então, é o tipo de sarna, né, a gente vai chamar de sarna sarcóptica, que é muito transmissível entre os animais. Que basta ter contato de um animal com outro, que vai ter a transmissão. De forma geral, né, a gente vai ter aí um período de incubação que vai variar com questões ambientais, com o tipo de hospedeiro e com a quantidade de ácaros e para o local onde começou. Mas vai ter em torno aí de 2 a 6 semanas, ou seja, de meio mês, né, de 15 dias até mais ou menos 45 dias de desenvolvimento. Tem as fases, né, ovos, larvas, ninfas, a protoninfa e a deuteroninfa, e depois os adultos. Então, o ciclo completo pode ser de 8 a 20 dias, e no sarcoptide de 10 a 20 dias. Então, a gente fala que em torno de 15 dias, né, de 2 semanas, a gente basicamente tem um ciclo completo da maioria das espécies. Quando que chega a 6 semanas? Quando tem frio, quando o ácaro não consegue se alimentar corretamente, quando tem uma pequena população, e assim por diante. Então, quem é esse grupo, né, tão importante? Esse grupo ele é basicamente formado pelos Sarcóptes, que parasita diversas espécies, basicamente todas que a gente conhece. O Notoedris, né, que a nossa principal importância são gatos e coelhos, mas também existe o grupo de ratos. O Chinemdococcus, que vai para aves,
é bastante comum, eu que atendo ave, eu tenho bastante contato com eles. Os Psoroptes, que vai atuar principalmente em animais de produção. Os Coreoptes, que vai atuar também em animal em produção. E os Otodectes, que vão atuar em outros animais. O que chama atenção entre Sarcoptide? São organismos escavadores. Eles cavam o buraco na pele. Lembre-se que ele tem respiração cutânea. Cnemidocóptica, que é de aves, é parecido com Sarcoptide, tá? E eles vão escavar a pele, eles vão fazer buraco. O Psoroptes, né, o Coreoptes e o Otodectes, eles são de superfície, eles não escavam buraco, eles não perfuram a pele. Então eles vão ficar, a presença desse ácaro vai fazer a sarna propriamente dita. Enquanto Cnemidocoptide e Sarcoptide, eles vão cavar a pele e estimular a coceira. Então, dentro desse grupo, a gente tem Sarcoptes e Notoedres, e a gente tem Cnemidocoptes como os escavadores, Psoroptes, Coreoptes e Otodectes como os de superfície. Olha que legal isso daqui, gente. Os ácaros que cavam, eles têm perninha curta. É mais fácil para se deslocar. Os ácaros de superfície têm perna longa. Então, quando vocês encontrarem um ácaro de perninha curta, pode ser Cnemidocóptica, pode ser Notoedes, pode ser Sarcoptes, mas ele tem perninha curta, é que ele cava e fica chunchado lá. Mas, professor, não teria que ser o contrário? Eu não teria que cavar com as pernas maiores, mas não necessariamente que eles cavam com as pernas, tá? Mas perna menor fica mais fácil para ter um deslocamento. E uma coisa que eu vou falar para vários desses organismos é que muitas vezes apresentam ventosas nas patas, tá? Então essas ventosas têm esse aspecto aqui quando a gente olha no microscópio. Então o que é uma sarna sarcoptide, né? Que entra Sarcoptes e Cnemidocóptes, que entra Notoedes. Ela escava. Então o ácaro, ele vai cavar, ele vai fazer um buraco onde ele vai penetrando, né? Ele faz, o macho e a fêmea fazem a cópula na superfície, a fêmea entra, ela vai cavando, e à medida que ela cava, ela está preparando onde ela defeca e ela coloca os seus ovos. Eles eclodem, as larvas eclodem, lembre-se que ácaro tem forma, quando a gente fala de larva, não é forma de larva de mosca, tá? Mas é uma forma de um ácaro pequeno, porém com 3 pares de patas, e depois se transforma de ninfa nesses túneis, e elas estão se deslocando o tempo inteiro. Então elas cavam galerias profundas, e a reação, né, do escavar é que vai dar coceira, mas não vai ter crosta. Então é um tipo de sarna onde não tem uma crosta muito grossa. O animal tem uma coceira, tem uma reação inflamatória, tá? Mas não tem crosta muito grande. Então eles são gordinhos, né? Corpo globoso, patas curtas e grossas, né? As patas posteriores encaixadas total ou parcialmente no idiossoma, ou seja, essas patas estão bem encaixadas aqui, ó, na porção que a gente chamaria de corpo, então quase não dá para ver. E os machos sem vetosas copuladoras adianais, que são as estruturas que fazem a conexão. Então podem ver aqui, ó, as pernas estão bem embaixo do idiossomo, que seria o corpo. Então papel, função, teriam somente as partes anteriores. E Sarcoptes scabi, talvez seja o grupo que vocês mais ouvem falar, né? Ah, sarna sarcóptica, sarna sarcóptica. O principal é o Sarcoptes. E o scabi, tem um tipo de scabi que é de equinos, tem um que é de cães, tem um que é de suínos, tem para todos os gostos, tá? Então ele tem um gnatossomo cônico, né, com um aspecto quase que arredondado, é largo e comprido, então parece globoso. Ele tem umas áreas escamosas e espinhos curtos e grossos na fase dorsal, que é essa estrutura aqui, que talvez vocês consigam ver na imagem. Então, quando a gente olha no microscópio, se eu conseguir ver a parte ventral, eu consigo ver as patas bem encaixadas e a gente consegue ver esses espinhos bem marcados. Pedicelo longo e simples, corpo globoso, machos com ventosas na pata 1, 2 e 4 e a fêmea com a ventosa na pata 1 e 2.
classificação de ácaro, a gente vai conseguir principalmente fazendo essa classificação de ventosa, para tentar determinar o sexo, tá? Não vou cobrar de vocês em prova, mas quem for trabalhar e for trabalhar um dia com uma chave de cotônica, que é a chave de classificação, sabe que essas ventosas nas patas são bastante utilizadas na questão de classificação. Então, ele tem de 0,4 milímetros de comprimento a 0,3, por isso o corpo globoso, né? A perna embaixo do idiossomo. Ele tem uma cutícula bem marcada, né, no seu corpo, e esse formato triangular que é bem marcante. Já o notoedris, ele também tem as patas aqui, ó, jogadas para baixo, tá? Ele é parasita. Nosso principal problema de notoedris são os gatos, porque também parasita rato, então é bem comum. E o notoedris, ele parece ter uma predileção por cabeça de gato, tá? Eles acabam se alojando bastante na cabeça de gato, principalmente porque é a área que na maioria das vezes tem contato no momento de predação com o rato, e o notoedris acaba fazendo uma especiação, né, um controle exatamente de transmissão. Tanto Sarcópteros quanto notoedris, eles têm a fase de ovo, 2 fases de ninfa, tem o macho, a fêmea imatura e a fêmea adulta. E a fêmea adulta se transforma quando ela faz a cópula. Então, a questão é fertilizar a fêmea, fazer com que ela tenha a penetração na pele. Uma vez penetrou na pele, vai fazer a galeria. Quando tem a galeria, ela entra nessa galeria, vai fazendo a movimentação e ela acaba fazendo a sua ovopostura, então, nessa região, nesse lugar. Então, durante muito tempo, né, cerca de 2 meses, ela vai fazer a sua ovopostura, fazendo um estrago muito grande. Então, vocês imaginam o seguinte: quando o animal está coçando, ele coça porque o ácaro está cavando, ele coça porque tem ovo na pele, porque tem relação inflamatória, tem cocô de sarna. Então, o processo inflamatório de prurido é intenso. Então, como é que forma isso, né? O ácaro tem o seu ciclo de ovopostura interno, se transforma na ninfa. A ninfa tem a formação do adulto, que sai para fazer a cópula e volta para fazer o seu ciclo. Ela vai cavando e vai fazendo ovopostura. Então, o que o animal sente, né? O que o animal passa? Por cada vez que a larva, que o ácaro, que a larva se desloca, que a ninfa se desloca ou que o adulto se desloca, ela sente aquela movimentação na pele. E isso vai gerando uma série de reações. Cada vez que muda, ela deixa para trás uma equidise, que é uma membrana, né? Que é a estrutura externa, né? Que é o exoesqueleto desse aracnídeo. Isso tudo vai provocando resposta inflamatória, que vai fazendo com que o animal tenha diversas reações. O Nola não está conseguindo entrar. Eu já aceitei ele umas 3 vezes. Então, o ciclo completo aí de Sarcópteros e notoedris vai ser em torno aí de 2 semanas em média. Então, a sarna sarcóptica, ela é extremamente conhecida, né, desde os tempos antigos. Então, por muito tempo ficou Sarcoptes glatti. Depois de um tempo eles fizeram a diferenciação do notoedris, que viram que era um gênero diferente. Mas os antigos chamaram de sarna sarcóptica, ou a sarna propriamente dita, por muito tempo. E é uma sarna que ela é escavadora, então ela entra na pele, ela penetra, ela não faz a crosta, que a gente chama normalmente de sarna, e ela fica muito tempo. E ela está relacionada principalmente com ambientes com uma grande quantidade de pessoas, pode ser escola ou pode ser hospitais, às vezes empresas, né, ou indústrias. A gente tem em alguns lugares do Brasil o trabalho escravo, né, que as pessoas ficam em condições não adequadas de trabalho, ou fábricas ou empresas com uma condição ruim de higiene. É muito comum também em ambientes como vestiário, né, onde as pessoas trocam de roupa muito e acabam, muitas vezes, encostando peças de vestuário uma na outra, como é o caso de algumas empresas. Está relacionada com a falta de higiene, né, e em alguns casos também com o contato direto da pessoa. São ácaros também de atividade principalmente noturna, eles se deslocam, se movimentam, então é muito comum a pessoa reclamar ou o animal
apresentar uma coceira noturna bastante intensa, no caso desses animais. E ela ela fica na região interdigital, em cotovelo, em axila, né, na região escrotal, na região glútea, basicamente nas regiões do corpo que poderiam ter contato com superfícies ou com outros indivíduos. O rosto é raro, né? O rosto das pessoas que tem uma grande quantidade de luz normalmente não chama tanta atenção assim desses ácaros. Ele tem um papel patogênico que não reside na lesão propriamente dita, né? O grande problema é que os ácaros, né, eles estão lá na pele, né, e eles abrem uma porta de entrada para outros organismos. Então, a sarna sarcóptica, como a gente fala, ela chama a atenção porque ela pode servir de infecção e é o tipo de sarna que a gente quer, as pessoas perguntam, mas essa sarna do meu cachorro, ela é uma zoonose? Então, quando vocês tiverem uma sarna sarcóptica, seja de cão ou de gato, que pode ser sarcóptes ou pode ser notoedris, são sim sarnas que podem se agravar e podem passar para as pessoas. Tá? Não é tão grave nas pessoas, não vai provocar um quadro tão importante, mas pode provocar prurido, lesão. Então, existe um tipo de sarna sarcóptica específica para seres humanos, né, entre os SCAB, que acomete, mas a sarna dos nossos animais, elas acabam tendo um papel importante na zoonose. Os principais sinais clínicos, né, que os animais apresentam, ou sintomas que as pessoas, é pus, crostas e escamas, regiões sem pele, muita coceira e um engrossamento. Lembre-se, é uma sarna embaixo da pele, né, não é embaixo da superfície. Então não vai ter aquela crosta, né, muito formada, não vai ter aquele vai ter um engrossamento da pele, não uma crosta. Então muita coceira noturna, momento de atividade. Vocês vão ver, quem tiver cão, que tiver um problema desse, vai falar que à noite o bicho se coça um monte. Tem uma área vermelha, né, uma área com algumas vesículas. E os sintomas cutâneos, eles ocorrem principalmente porque, como ele cava, deixa fezes e deixa ovo, aquilo ali vira uma porta de entrada para a infecção bacteriana e acaba tendo um problema extremamente grave, né? Normalmente, não desencadeia um processo na primeira infestação, ele precisa de um certo tempo, normalmente aí em torno de um mês, mas o grande problema é que numa segunda infestação ou depois de um tempo, o corpo começa a ficar sensível, inclusive às proteínas do ácaro, de saliva, ou das equidizes, ou do ovo, e a pessoa começa a gerar um processo inflamatório muito grave, principalmente depois de um mês de infestação. Então, quando o animal apresenta sinal clínico, quando a pessoa apresenta sinal clínico de coceira, é porque já tem mais de um mês que o ácaro está na pele tocando o horror. Então, eu peguei aqui para vocês terem uma ideia, né, de um padrão dessa sarna. Então, é uma sarna que dá bastante alopecia, mas não é uma sarna crostosa, né? Não é aquela sarna que chama atenção. A pele fica avermelhada, ela não fica tão enegrecida, tão preta, né? Não fica tão cascuda, mas ela fica um pouco mais grossa que outros tipos de sarna. A sarna sarcóptica, então, ela acomete outras espécies, né? Ela pode acometer bovinos, pode acometer suínos. Ela não é tão frequente, mas, em forma geral, ela se inicia ou na região baixa, né, ou na região de cabeça, que são as regiões mais fáceis de ter contato, e vão se manifestar principalmente por coceira intensa, né, na pele dos animais. Vai fazer o mesmo processo, cava, coloca ovos, os ovos se transformam em larva, a larva vem a ninfa, e forma todo o ciclo da sarna na pele do animal. Existe também, né, esse mesmo tipo de sarna sarcóptica para cabras, né, para carneiros e ovelhas, e também para coelhos. De forma geral, nesses grupos, elas iniciam principalmente na cabeça, né, se alastrando. Não é comum elas invadirem regiões com muito pelo, então elas vão ficar bastante alojadas aí por um bom tempo em cabeça e orelha, e depois elas se manifestam pelo resto do corpo, onde vai provocar perda de pelo, espessamento de pele e assim por diante. Chama atenção no coelho, porque ela se manifesta principalmente em focinho, em lábio, em queixo, ou seja, assim na cabeça, na base da unha,
na orelha e na planta dos pés. Gente, é extremamente comum pegar sarna sarcóptica em coelhos, tá? Então, e os bichos ficam bem feios, ficam com bastante crosta, as pessoas não sabem o que fazer, se disseminam muito fácil, né? Mas não é mortal. E eu já tive animais com placas extremamente feias e que chamavam a atenção na hora de fazer o controle. O cão, ele começa principalmente com muita coceira, ele fica com pontos vermelhos. Em alguns casos, as pessoas se confundem porque parece que é pulga, né? Porque ela tem aquela coceira, não tem a crosta, e o animal muitas vezes tem o ácaro e também tem a pulga. Lembre-se que esse ácaro ele tem relação com falta de higiene, e a pulga também gosta de uma falta de higiene. É um tipo de sarna muito comum em focinho, ao redor dos olhos, na região de orelha. Depois de um tempo, né, de tanta picada, ele vai formar uma bolsinha, né, que é uma vesícula, e muitas vezes ela se rompe. De tanto que o animal coçar, essa vesícula se rompe e acaba formando uma secreção. E aí fica com aquela região avermelhada, com bastante secreção. O que acontece? Essa secreção ela se mistura com sujeira e fica uma superfície com um aspecto mais grosseiro ainda, parecendo até algumas vezes como se fossem grãozinhos de areia, pela secreção avermelhada junto com sujeira do ambiente. Nos cães novos, vai parecer que tem um tipo de caspa, né? Vai fazer uma lesão na pele como se fosse uma caspa, e que se ela não for tratada pode levar o animal à morte por desnutrição, porque ela cava, ela faz buraco, se alimenta com secreção, mas assim, não é tão comum a gente ver o animal morrendo de sarna, a gente vê normalmente o animal depauperado. Agora, uma infecção bacteriana numa pele dessa pode sim levar os animais à morte. Então, quando a gente vê a sarna, né, ela tem algumas regiões importantes. Então, é muito comum a gente encontrar em cabeça, né, com as falhas, mas a gente encontra também nas regiões de perna, né, na região ventral, a região de orelha. Então, é bastante comum a gente encontrar a sarna nessas regiões. Então, o mesmo ciclo que eu falei para vocês anteriormente, a fêmea cava, faz a galeria, coloca os ovos, saem as larvas, das larvas saem as ninfas se tornam adulto, copulam e voltam para fazer o ciclo dentro da pele do hospedeiro. Em cavalos também ocorre bastante sarna sarcóptica, talvez seja uma das sarnas que acaba a gente percebendo bastante, né? Principalmente na região de cerneira e cabeça, é onde ocorre mais. Intensa coceira, né? Alguns animais eles se esfregam com tanta força que eles usam palanque, eles usam cerca, eles usam árvore e acaba lesionando, né? A pele já está irritada com ácaro, e forma pontos de entrada. As áreas afetadas, o pelo fica mais reto assim, depois caem com o tempo e começa a sujar pela movimentação da cabeça, que o animal está fazendo a coceira, e acaba formando uma crosta bastante aderida. Não é normal de ocorrer a morte, tá? Mas tem um curso rápido que pode levar à morte. Gente, para um cavalo morrer de sarna, tem que ter um desprezo pelo animal incrível, tá? É comum, relativamente comum os animais terem a sarna, mas é muito difícil levar ao extremo de matar o animal. E uma coisa que facilita a transmissão de sarna, né, onde se tem muitos cavalos, acaba se tendo sela ou cabresto, freio, que a gente compartilha de um animal com outro, principalmente o freio, né, que a gente coloca na região da cabeça, para quem não conhece, o buçal e tudo mais, e aí compartilhando entre os animais, acaba promovendo a transmissão, né, e compartilhamento desses agentes entre os hospedeiros equinos. A sarna notoédrica, como eu falei para vocês anteriormente, é chamada também de sarna de cabeça de gato, então é bastante comum, né? O animal vai se coçar bastante, e uma área também comum de ter esse tipo de sarna, principalmente que o gato gosta de lamber, é na região genital. Então ele vai lá na região de testículo, de vulva, de vagina, na região de saco escrotal, e acaba fazendo a contaminação, formando um pouco de crosta, mas o animal tem muita coceira. Em alguns casos, a sarna notoédrica, por estar principalmente na cabeça do gato, pode ser transmitida para nós, que as pessoas têm um grande hábito de fazer carinho na cabeça dos felinos e acaba facilitando. A sarna em coelho, a notoédrica, ela é mais localizada só em cabeça, iniciando principalmente nas orelhas e depois desce para a região ventral do corpo.
tá? Podendo até se estender pela região de pata e cabeça. E uma coisa que chama muita atenção é a lesão na orelha, onde vai formar crosta, inclusive vai provocar a queda de pelo. Então, a sarna sarcóptica, as sarnas são comuns em coelhos, mas a gente consegue diferenciar a sarna notoédrica da sarna sarcóptica. Eu tenho uma foto adiante que eu vou mostrar para vocês como é que são essas duas sarnas. E a sarna cnemidocóptica, né? A Cnemidocoptes mutans, é um gnatossoma bastante largo, né? Ela é pequenininha, desculpa, ela é arredondada, a cabeça é pequenininha, as pernas pequenininhas, o par terceiro par e o quarto par quase não dá para ver, parece até um apêndice, e é basicamente a sarna que vai fazer a reação em aves. Então, se a gente olha aquela parte crostosa de alteração em aves, a sarna cnemidocópica. Eu vou falar para vocês que é quase que patognomônico o tipo de lesão, ou seja, tu olha a lesão, já dá para matar a charada, principalmente em periquito, né? E a gente olha e já vê a lesão e consegue perceber facilmente. A questão é pegar a galeria, retirar, colocar no microscópio e fazer o diagnóstico diferencial. Então é um ácaro globoso, com um gnatossomo curto e largo, tem a presença dessas barras longitudinais para poder fazer, a gente consegue fazer a classificação, mas o tipo de hospedeiro é quase que certo. Eu encontrei sarna em ave, eu encontrei essa coisa redondinha, é Cnemidocoptes e é muito fácil. Então as fêmeas, elas não fazem as galerias, como ocorre com os sarcóptes, elas ficam paradas e a presença delas, a movimentação delas, elas acabam estimulando uma reação cutânea. E essa reação cutânea vai fazer com que tenha, que crie uma câmara, com que crie uma bolsa em volta do ácaro. Depois de um tempo, né, esse ácaro ele entra nessa bolsa e ele começa a fazer seu ciclo. Ele começa a fazer a sua multiplicação. E cada vez que ele cria, né, ele se multiplica lá dentro, o corpo vai começar a reagir da ave e promover uma nova bolsa. E essa nova bolsa, ela vai ter um monte de ácaro que vão fazer o seu ciclo. Então, no final, a reação inflamatória provocada na pele, pela presença do ácaro, promove a proliferação de tecido, criando uma bolsa. Dentro dessa bolsa, o ácaro se reproduz. Quando tem uma grande quantidade, promove uma nova bolsa, que vai ser preenchida por mais ácaro, e isso vai fazer com que tenha um grande processo inflamatório na pele, fazendo uma lesão. Então, quando a gente encontra isso daqui, né, uma região de pata, ou uma região principalmente de bico, né, onde a sarna, pela presença dela, forma esse tecido esponjoso aqui. Gente, é extremamente comum, tá? Só que a única coisa que eu bato na tecla é tentar fazer o diagnóstico, tá? Confirmar, retirar a placa, botar no microscópio e fazer a identificação. Mas o aspecto globoso e essa questão, principalmente com proliferação e o crescimento anormal de bico ou o crescimento anormal de unha, é basicamente fácil de determinar e é quase que a gente chama de patognomônico. Ou seja, viu a lesão, viu o problema, está feito o diagnóstico. A família Psoroctidae, né, que são os ácaros não escavadores, são diferentes. Eles não escavam, eles têm um corpo ovoide, eles vão precisar de estruturas para se fixar e acabam tendo as pernas, né, muito mais compridas e tem essas estruturas aqui, ó, bem importantes, que são as ventosas. E os membros posteriores a gente consegue enxergar quando vai fazer a avaliação, quando vai fazer a observação. Então esse tipo de ácaro não escavador, ele fica muito mais sobre a pele. Então lembrando que gnatossoma é essa região de cabeça, digamos assim, do ácaro, e o corpo em si a gente chama de idiossoma. Eles podem parasitar os Psoroptes, né? Vários gêneros, né? Vários animais, equídeos, bovinos, ovinos e coelhos. Tem toda uma forma de classificação, são diferentes para se determinar o macho e a fêmea. Tem a presença de ventosas, ou seja, essas estruturas aqui na ponta da pata vão determinar o sexo, né? Para a gente poder fazer a classificação. Todos eles têm o ânus terminal, ou seja, o ânus na sua porção final. O Coreopsis, ele é bem parecido de formato de corpo, né? Tem os membros
né, comparado com outro grupo, mais alongados. É uma sarna muito comum em ovinos, bovinos, caprinos e equinos. E para eu fazer a diferenciação, eu preciso pegar esses organismos na mão e fazer uma avaliação mais acurada. E o Otodex, também muito parecido. E o que chama atenção é que ele é basicamente uma sarna de orelha de carnívoros. Então, o Psoroptes e o Coreopsis, eles são basicamente sarnas que vão ficar em herbívoros. O Otodex é a nossa famosa sarna de ouvido. Então, otos, né, de orelha, vocês já conseguem fazer a aproximação em relação ao nome. Então, não importa a sarna, né, elas vão se caracterizar por não serem penetrantes, por serem superficiais, não promovem galeria, e elas vão fazer uma reação na pele do animal. Então, é uma sarna que vai formar crosta. A presença desse grupo, né, dos astigmatas, né, elas não possuem o estigma ou o orifício para respirar, faz com que, se elas entrassem na pele, elas morreriam asfixiadas. Então, elas precisam ficar na superfície da pele, formando galerias, sendo superficial para que o oxigênio atinja, encoste nesses organismos, para que eles possam fazer a troca respiratória, que é cutânea. Então, é um grupo bem diferente em relação ao anterior. São os mesmos tipos de ciclo de vida do grupo dos Sarcóptes, né? Só que não tem a formação de galeria. Faz a cópula, tem a fêmea fazendo ovopostura, vai fazer a liberação de larva, ninfa 1, ninfa 2, que é a protoninfa e deuteroninfa, para depois ter a formação do adulto, e aí então ter a cópula e de novo a presença do adulto na pele. Eles vão morder para se alimentar, então com isso eles vão provocar bastante irritação, vão formar muita descamação, né? Bastante descamação, secreção, e isso vai fazer o quê? Que essa descamação provocada vai provocar uma reação e que agrava cada vez mais a lesão. Então, normalmente, a sarna psoróptica, como a gente chama as três, elas gostam muito de regiões de pelo, que vão facilitar, né, a formação das escamas, das placas, o grudar com a secreção, colocar os seus ovos, ter aquilo tudo grudado para que não caia do corpo do animal. Então, esse tipo de sarna, como eu falei para vocês, ele muda, ó. Olha como a secreção está na orelha desse coelho. Então, eles vão fazer galerias, estarão nessa região superficial, então não tem nada na parte interna da pele. Tanto é que quando vocês encontrarem um coelho assim, vocês começam a mexer e aquelas coisas saem como se fosse um folhado, sabe? Sai bastante estrutura, sai bastante secreção, mas a pele normalmente ela tem uma vermelhidão, mas não vai apresentar uma contaminação dentro da pele, porque o grupo dos Psoroptidae, né, das Psoroptes, são sarnas superficiais, diferente de Sarcóptica e Cnemidocóptica, que são sarnas escavadoras. A Psoroptis bovis, ela é a causadora da sarna psoróptica de bovinos, né? Então ela promove muita coceira, ela é conhecida há bastante tempo, né? Provoca bastante lesão, principalmente no pescoço, e como o animal se coça e mexe com a cabeça, acaba também levando para a região do flanco do animal e, eventualmente, o corpo inteiro. Ela está bastante relacionada com lesões, acabam formando ferimentos, muita coceira e muita secreção na pele do animal. E essa secreção, que nada mais é do que uma secreção sanguinolenta, ela acaba formando escamas com coloração amarela e às vezes até acinzentada. Mas a gente consegue ver as manchas de sangue ao longo de toda a estrutura. À medida que o ácaro vai se deslocando, porque na região que ele está, ele forma galeria, ele não cava, ele estimula a pele e vai proliferando a lesão. Então é extremamente comum a gente encontrar o ácaro, tanto no meio da lesão, quanto na periferia, onde ele vai estimulando o processo inflamatório. E principalmente se vocês estão vendo a região avermelhada, provavelmente ali tem uma grande quantidade de ácaros que estão iniciando o processo. Então a gente pega aquela região e tenta fazer um diagnóstico mais acurado. O Psoroptis equi também tem esse corpo ovoide, né, com as pernas um pouco mais prolongadas.
são características, principalmente então, de cavalos. Normalmente os pissoroptídeos, eles têm preferência pela sua espécie, mas claro que na ausência eles podem trocar de um organismo para outro. Então, esse Psoropsis ele é semelhante aos problemas que acontecem nos bovinos, começando pela cabeça, movimentação, pescoço e depois passando para o flanco. A Psoropsis caprae, ela é muito parecida com as cabras, né, podendo aparecer em quase qualquer parte do corpo, mas elas têm uma tendência a ficar na cabeça e nas orelhas da cabra, né, principalmente promovendo uma sarna auricular, que em alguns casos pode inclusive provocar lesões como surdez ou mesmo alterações de equilíbrio dos animais. A sarna Psoropsis de ovelhas, ela, como eu falei para vocês, essa sarna ela precisa se fixar nos pelos, então é uma sarna que destrói principalmente a lã das ovelhas ou o couro, né, dos carneiros. Então, forma um aspecto extremamente ruim, né, e perde a qualidade bastante. Ou provoca muita irritação, os animais chegam a virar no meio da lã para se morder e se coçar, e dão uma perda econômica considerável nesses animais. Não é comum levar à morte nenhuma dessas espécies, mas o desconforto interfere bastante na produção de todas as espécies. Psoropsis cuniculi, que é a que atinge principalmente coelho, então é essa sarna da auricular, que não é penetrante. O clássico, gente, é ver a orelha toda tomada, tá? É uma orelha com bastante secreção, com bastante placa, parece um folhado. Na região em volta bastante hiperemia, a orelha ela fica sensível. Às vezes o pessoal fala que parece que a orelha vai quebrar, tá? De tão avermelhada, tão sensível que ela fica. O grande problema é que naquela região acaba levando a proliferação de bactérias, e tem coelho que mete a pata, que chega até algumas vezes a passar contaminação para a pata dos animais, e que vai provocar dor na orelha, bastante processo inflamatório, e às vezes o coelho fica com a orelha caída. Na natureza, como o furão preda bastante coelho, a gente encontra algumas vezes na natureza esse tipo de sarna psoróptica em furões. Ela em festas que vão produzir então bastante hiperemia na região que elas estão contaminando, e qualquer espécie, né? Vai formar bastante crosta, vai fazer uma reação, principalmente na região do pavilhão auricular, e pode afetar toda a questão de orelha. Então vocês viram que todas as espécies, a cabeça começa e a orelha sempre é bastante acometida. A principal reação é a infecção piogênica, ou seja, aquela que provoca pus e acaba virando uma infecção de ouvido médio, que é a otite que a gente conhece normalmente, com infecção bacteriana, e isso pode levar também a ulcerações. Quando a presença do ácaro ela é prolongada e ela fica por muito tempo, ela pode, pela infecção e pela presença, provocar inclusive distúrbios neurológicos, né? Que até inclusive animais com torção de cabeça, com alteração da movimentação, e é uma sarna que o animal sacode muito a cabeça sempre para tirar pela quantidade de coceira. Então o animal ele fica o tempo inteiro sacudindo a cabeça e dá bastante problema. E essa é uma sarna que a gente encontra, às vezes o animal sacode tanto a cabeça que alguns animais, e pela vermelhidão, que eles acabam tendo uma fragilidade na ponta de orelha, né, que acaba arrebentando alguns vasos, e alguns cães, principalmente cães, têm um pouco de sangramento na extremidade da orelha. Então ela é uma sarna. Esse tipo de sarna acomete bastante a cabeça dos animais, se alastrando para pescoço, e orelha sempre uma fonte importante. E olha que legal, o coelho tem tanta sarna que onde encosta a orelha quando ele está descansando, é onde a sarna, né, esse tipo de sarna se alastra pelo corpo do animal. Então ela provoca uma grande descamação, porque ela é uma sarna não escavadora e ela fica na superfície. E ela não consegue escavar. Um dos fatores é que ela não tem espiráculo respiratório e precisa ficar na superfície da pele do animal para poder fazer a troca respiratória. Então a sarna corióptica, né, que é a única que a gente tem no Brasil aqui, basicamente é a Coreopsis ovis, ela vai parasitar o saco escrotal de cardeiros. Ela não invade tanto a região de lã, mas ela é chamada também de sarna das partes baixas das ovelhas. E as ovelhas acabam também se acometendo a região de face de coxa, a região ventral, e ela acaba provocando bastante prejuízo econômico, porque esses animais eles não apresentam uma boa produção, que eles se coçam muito inteiro. A princípio,
né, é uma sarna que não acomete muito a cabeça da ovelha. Aí duas de outros interesses são as Coreopsis cuniculi e a equi, que tem são muito semelhantes ao que ocorre através do Pixoropsis. Então é difícil até de diferenciar e a gente acaba muitas vezes colocando tudo na conta da Pixoropsis. E um outro grupo que é a Prostigmata, que é principalmente tem uma estrutura do estigmata diferente, né, um pouco mais pronunciada. Vai ter a estrutura de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e o adulto propriamente dito. E dentre essas sarnas, a mais importante para nós é o que está dentro do grupo do Democidide. Então, existe a Queiletide, né? Tem a Queiletide de cães, de gatos e de coelhos. Todas as espécies podem ser transmitidas para outros animais, então elas não têm uma especificidade, inclusive para o homem. Então essa é uma das importâncias que elas acabam passando das diversas espécies. Não são comuns o diagnóstico aqui no Brasil. Tem um ciclo em torno aí de 30 dias e elas têm principalmente relação com a cama, né? Com o local onde o animal vai deitar. Provoca principalmente caspa. E a gente parece assim que esses ácaros, né, eles são brancos e eles se movem, então parece que é uma estrutura de caspa que estava se movimentando. Eu procurei um vídeo para mostrar para vocês, não consegui achar um vídeo bom e as fotos que eu consegui eram ruins, então eu peço para vocês irem na internet procurar essa sarna branca, né, que ocorre na pele dos animais. O gênero Mióbia, que é uma sarna muito comum, principalmente em camundongos, ela vai provocar bastante coceira e perda de pelos. Ela tem um alargamento, ela é um pouco diferente e ela está relacionada principalmente com ambientes com baixa qualidade de higiene. Tem que tomar bastante cuidado hoje em dia, porque a gente cada vez mais tem ratos como animais de estimação e acabam se alastrando. Quem tem criação se preocupa bastante com algum desses tipos de sarna. Mas a sarna que eu gostaria de conversar mais com vocês é a Demodex, né? Que é uma sarna de pata curta, né? Tem 2 estágios de ninfa, um corpo dividido na parte anterior bem curta e o posterior bem alongada. E a principal para os nossos animais é a Demodex canis, a tão conhecida sarna demodécica, e o Folliculorum, que é a sarna que acomete principalmente as pessoas. Os de suínos, eles têm importância, mas não é tão comum da gente lidar na nossa rotina. Então, os ácaros de corpo vermiforme, alongado, então eles têm essas características, eles são bem alongados, tá? Então tem um gnatossomo curto e um corpo filiforme. Os adultos têm 4 pares de pás localizadas no terço anterior e o idiossomo é bem alongado de forma bem diferente. Então, é um ácaro muito diferente na sua estrutura do que a gente viu anteriormente. Eles têm uma característica por promoverem o que a gente chama de sarna profunda. Então, o que é? Ele vive no folículo piloso de glândula sebácea, glândulas sudoríparas, por isso ele tem um corpo alongado. Eles também podem viver em algumas regiões, como linfonodos, e às vezes até mesmo de órgão interno. E a sarna demodécica, ela tem uma relação principalmente com a imunidade dos animais. Então, alguns animais jovens, né, que acometem e acabam se tornando sensíveis a esse tipo de sarna, começam a manifestar esse problema bastante intenso. Então, como ela é profunda, ela vai lá nas regiões mais profundas da pele, ela provoca bastante reação inflamatória, bastante processo de espessamento de pele e um quadro bem grave. Tá? Não coça tanto, alguns cães até parece que eles ficam com a pele negra, né? E não coçam tanto. Então eles têm alguns tipos que às vezes confundem, né? Que ela tem um quadro um pouquinho mais úmido, né? Que vai chegar a ter formação de pus por conta de uma infecção secundária, e um quadro um pouco mais seco quando ela é um pouco mais superficial e aí vai coçar um pouco mais. Ela geralmente ela é inicial e depois ela para seca e passa para úmida. Então a úmida é um quadro um pouco mais adiantado e tem a tendência a atuar principalmente em animais jovens e de pelo curto. O animal sadio, ele pode ter a sarna, mas não necessariamente ele vai apresentar o quadro clínico. Tá? Então a maioria dos animais apresentam uma sarna branda,
né, que tem recuperação espontânea, e que a gente chama normalmente de uma sarna, um vermelhidão, né? Então, alguns autores chamam até de sarna vermelha. Então, os ácaros eles ficam no folículo piloso, na glândula sudorípara, na glândula sebácea, elas vão até o fundo, né? Ocorre lá no fundo a eclosão das larvas dentro desse folículo, e as ninfas elas vão ser chamadas de protoninfa ou de deutoninfa, e elas vão fazer a diferenciação entre macho e fêmea, vão sair do folículo, vão fazer a cópula, e depois elas voltam para a pele para fazer seu ciclo. Pode ocorrer um rompimento de folículo interno, né, e os ácaros se movimentar dentro do organismo do animal, levando, né, gerando até um problema para acometer fígado, por exemplo, de alguns animais. Como é uma sarna de ocorrência natural na pele da maioria dos animais, elas não se manifestam normalmente. Mas os animais que são imunodeprimidos, o animal que tem uma mudança de dieta, o animal que muda de casa, eles acabam na mudança da imunidade, num quadro de estresse, manifestando a sarna demodésica propriamente dita. Então, a sarna, e ela clássica, né, a sarna negra, é uma sarna bastante ruim de fazer o controle. Então, o Demodex folliculorum, ele vai para folículos pilosos e até no rosto, e o Demodex brevis na glândulas sebáceas, também de seres humanos, bastante comum. Como é que a gente faz diagnóstico geral de sarna? Primeiro, os ácaros que vão mais fundo, né? Os escavadores, o grupo dos Sarcóptes, do Notoéderes e também do Demodex, eu tenho que pegar uma lâmina, passar num óleo de mineral e raspar a pele, né, num ângulo reto, até que tenha um leve sangramento. Então, eu preciso ver sangue no meu raspado. A sarna quinebidocóptica, eu tenho que pegar o tecido, que parece assim um tecido esponjoso, e retirar. Não tentem quebrar, tá? Umedeçam, de preferência ou com óleo ou com água morna, tá? Mas a gente só umedecer com algodão, ela já fica fácil para poder retirar. Retirou? Macera na lâmina, coloca no microscópio e começa a fazer a observação. A sarna superficial, ela é um pouquinho mais chata, né, para a gente poder fazer a coleta. Não preciso raspar tão profundamente. Então, quanto mais crosta, menos profundo eu vou. Mas eu tenho que pegar esse material, colocar num pote fechado, macerar com óleo para ele ficar pegajoso e colocar na lâmina. Uma coisa que chama atenção, assim, quando a gente está fazendo a avaliação, para quem nunca fez a avaliação de sarna, quando a gente bota na lâmpada, no começo está tudo parado. Quando esquenta a lâmpada e o animal sente, né, o ácaro sente, ele começa a movimentar. Então vocês vão ver muitas vezes o ácaro se movimentando na lâmina, e aí vocês conseguem fazer a diferenciação entre algumas crostas. Às vezes não é tão fácil assim de identificar na primeira avaliação. Então esse é um caso clássico, né, que é uma sarna demodésica na fase vermelhidão, e vocês podem ver que já se alastra pelo corpo inteiro, né? Não tem uma crosta, não tem uma descamação, tem bastante perda de pelo, vai ter uma infecção secundária bacteriana, o animal tem um cheiro forte, né? Em alguns casos, mas não é uma sarna assim que o bicho coça o tempo inteiro. Então ela tem essa primeira fase de vermelhidão e depois ela vai ter uma sarna um pouco mais escurecida. E uma outra sarna, né, pertencente a esse grupo, que é a eutrombicula ou a trombicula, que elas são chamadas de hematófagas. Em alguns lugares, essa sarna é chamada de micuim. Tá? E esse micuim, ele pode transmitir um tipo de rickettsia, né, a roedores silvestres, que não desenvolve a doença, mas podem também vir para seres humanos e transmitir algum tipo de rickettsiose. A saliva do micuim é extremamente tóxica, tá? E vai provocar bastante coceira. Cuidado! Em alguns lugares, o micuim é tratado como a fase de larva de carrapato, tá? Então, tome muito cuidado quando alguém fala de micuim, que o micuim pode ser um ácaro, mas também pode ser esse tipo de ácaro. Pode ser carrapato na fase jovem ou mesmo um ácaro. São ácaros normalmente de vida livre, né? Que fazem seu ciclo, se alimentam de matéria orgânica em geral. A fêmea faz a ovodeposição
em áreas abrigadas e logo em seguida as larvas eclodem com 3 pares de patas e essas larvas elas vão sim parasitar os seus hospedeiros, tanto animal quanto seres humanos, né? Então é uma larva pequenininha, de alaranjada para amarelada ou laranja, e ela tem atração por CO2. Então na movimentação, na liberação de CO2, ela vai para o animal, né? Ela consegue se movimentar super bem, se fixa, se alimenta e quando ela está cheia de sangue, ela se solta, né? Vai para o solo e termina o seu ciclo como um ácaro de vida livre. Ninfa, né, e algumas vezes adulto no corpo do animal, né, mas a maioria das vezes faz o ciclo completamente no solo. Normalmente ela está em áreas que não são normalmente com mais pelos, né, com mais cabelo, então ela vai se fixar e vai se alimentar bastante. Ela pode se alimentar inclusive em outros organismos como insetos. Um ciclo de vida vai tornar de 2 meses mais ou menos, não fica tanto tempo assim de vida, mas o ciclo de vida no hospedeiro vai ser em torno aí de 15 dias e vai produzir bastante dermatite por conta de uma saliva extremamente tóxica, principalmente para os animais. E um último grupo, que é o Cryptostigmata. Esse grupo ele tem um papel não tão importante quanto outros, né? Mas eles têm uma característica que são ácaros que vivem bastante em ambientes e eles têm uma relação um pouco mais importante, né, das diferentes famílias, porque eles vão se constituir nos principais ácaros, né, os principais artrópodes de solo. Então tem diversas espécies que a gente não tem papel e importância nenhuma, mas elas vão atuar principalmente com substâncias orgânicas no solo para fazer o trabalho de decomposição. Faz a respiração por tubos traqueais, né, que se abrem em sigmas respiratórios nas bases das patas, como ocorriam com algumas outras espécies. Então, não possuem hospedeiro, na sua grande maioria são ácaros de vida livre, então eles habitam o solo, eles se alimentam muito de fezes, né, vivem basicamente se alimentando desse conteúdo, e eles têm um papel, muitas vezes, que eles são ingeridos por alguns animais, como o caso de bovinos e equinos, e uma vez dentro do trato digestório, eles liberam cestoides, que são parasitas que eles fazem um ciclo no ambiente, né, que eles têm contato com o ambiente. Então é relativamente comum, algumas vezes, a gente ter fazendo parte do ciclo de parasitas esses ácaros. Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida?